Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse domingo, obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, obrigado por cada vida que já está aqui conosco, tanto presencialmente como aqueles que estão pela internet. Senhor, nos dá uma manhã na Tua presença, aquece o nosso coração, envolve-nos, enche-nos com o Teu poder, renova as nossas forças, e em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Deus, seja clara, seja viva, seja eficaz em nós, para nos ajudar a discernir, para nos ajudar a crescer, para nos trazer maturidade e para nos dar musculatura espiritual. Senhor, que não seja esse momento aqui um momento apenas direcionado pelo homem, mas seja um momento onde o Teu Espírito Santo vai ministrar sobre nós, vai nos envolver. Estende a Tua mão sobre nós, Senhor, abençoa-nos, estende a Tua mão sobre nós e cura-nos, estende a Tua mão sobre nós, restaura-nos em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, aqueles que estão em casa, os membros dessa igreja, os congregados, aqueles, Senhor, que estão enfermos no seu corpo físico, aqueles que estão doentes espiritualmente, aqueles, Senhor, que estão envolvidos pela apostasia, aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, aqueles, Senhor, que estão debaixo do ataque de Satanás, que a glória do Senhor se manifeste e que o Senhor nos fortaleça para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha em troca. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer
nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, na figueira eu subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver. Só não posso deixar que sigas sem me perceber. não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar. Do teu olhar, do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver. Só não posso deixar que sigas Sem me perceber. não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar. Do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, Olha pra mim. olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. E eu preciso do teu olhar. Amém, glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Obrigado ao Ministério de Louvor. Você pode já ir abrindo a sua Bíblia. Eu ainda vou fazer algumas considerações, mas abra a sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, que é o texto em que nós vamos estar meditando nessa manhã.
Irmãos, eu quero desafiar você a estar valorizando esse tempo na casa do Senhor, porque além de tudo que a gente já vive ao longo de décadas, tentando solapar a realidade da igreja, tentando solapar a importância da comunhão, tentando, desmistificar tantas coisas na igreja, a gente agora está aí diante dessa pandemia, em que nós ficamos durante um bom tempo longe da igreja, do culto, presencial, desse momento de comunhão como corpo. Não deixamos de fazer parte do corpo de Cristo, não deixamos de ser crentes no Senhor Jesus, mas esse tempo aqui, ele ficou um pouco disperso. Valorize isso, dê importância para isso. A igreja não é um mero lugar, a igreja não é como qualquer outro lugar, a igreja é a casa de Deus. É verdade que Paulo vai dizer que nós é que somos o templo do Espírito Santo, mas aqui é o lugar onde nós, como filhos e filhas do Senhor, nos reunimos, é onde nós estamos. É por isso que há tanta luta para você estar aqui, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, aparece tanta coisa, surgem motivos os mais variados possíveis. Então eu queria dizer a você que assim como você, que às vezes precisa fazer uma dieta, um regime, precisa lutar para fechar a boca, assim como você que precisa fazer exercício físico, precisa lutar, que é caminhar, correr, puxar ferro, não é simplesinho não, irmãos, não é aquela coisa mamão com açúcar, eu vou fazer, não, você tem que ter disciplina, assim como para você se preparar para uma prova, para um concurso, você precisa lutar. Hoje, por exemplo, nós temos aí, já de muito tempo isso, mas agora, mais vivo ainda, a possibilidade da realização de cursos, de faculdade, universidade, você fazer isso tudo de casa, online, online, isso aí, você pode fazer, mas você tem que ter disciplina. Uma coisa é você estar lá, na faculdade, na universidade, sentado na sala lá no cursinho, a pessoa falando, e olha que tem gente que dá cabeçada, não tem? Dá aquelas cochiladas, fica disperso. Outra coisa é você estar em casa, estar na sua sala, no seu quarto, com tudo aquilo que você tem de aparato que te beneficia e que é confortável, e você tem que estar concentrado. Você, por exemplo, que está em casa hoje, nós temos aqui um bom número na igreja. Eu sei que é complicado você focar a tua atenção aqui na ministração, estando em casa aí, a geladeira está logo ali, tem todo aquele conforto. De repente você está naquele sofazão retrátil, aleluia, aí está na cama, eu fico ouvindo aí, nossa classe, nossa turma da juventude aí, tem gente que nem bota o vídeo, nem liga o vídeo às vezes. Por que será? Está lá recostadão, não quero que ninguém me veja, mas eu estou aqui, aí manda uma mensagenzinha. Eu sei que é difícil focar, mas venha, se esforce. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele vai ser conquistado por esforço. Então, simples não é, fácil não é, mas a Bíblia vai dizer que aquele que for fiel até o fim, esse vai receber algumas coisas da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, como eu já disse aqui, dei boas-vindas àqueles que já estavam aqui, chegaram outros amados, muito bom dia, Deus abençoe. Eu quero também dar bom dia, irmão Nilda que é infalível, como alguns amados aqui, minha cunhada Vera, eu já citei aqui o irmão Gustavo, a Jéssica está no trabalho hoje, mas está antenada com a gente aqui. Temos aqui também Diaconisa Araci, bom dia minha irmã, o Cláudio, a Ziane, estão aqui conosco, irmã Ana Cristina, bom dia. Fernanda Martins, bom dia querida, que Deus abençoe a sua vida. Kátia também está conosco aqui, que Deus possa abençoar você, sua família. Sabe, irmãos, porque, como eu ia dizendo, a importância de nós estarmos aqui é que muitas vezes nós não temos a noção do que as pessoas estão passando em casa. A gente, quando vem, se vê todo mundo arrumadinho, e agora então de máscara, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo.
e a pessoa está em casa passando uma luta, debaixo de uma prova, né? Ontem eu tomei conhecimento de uma pessoa que frequenta a nossa igreja aqui, não é membro aqui da nossa igreja, mas frequenta, está de vez em quando conosco aqui, a família vem aqui. Eu tomei conhecimento de que essa pessoa há 3 meses vem lutando com uma enfermidade. Eu não sabia, né? É bem verdade que a pandemia acabou também, por conta da pandemia, do distanciamento, da não realização dos cultos, todo mundo teve que ficar em casa, mas a gente não sabe. Por isso que a igreja é bom, que você vem e aí tem a comunhão, tem um contato. Você pode até não saber, mas de repente você olha assim para o olhar do Isaac, aí vê o Isaac de repente meio jururu, e você pensa: será que ontem ele guardou o carro no estacionamento? Ou ficou do lado de fora do condomínio? Você pensa, né? Aí você vai para casa e vai orar. De repente não era nada, né? Ele estava tranquilo, e você que imaginou, não tinha nada disso. Mas pode ser que tenha. De repente você olha para alguém que está com um olhar assim, vivo, né? Tranquilo. Você fala: caramba, essa pessoa está feliz, está bem, né? Aí você agradece a Deus, mas de repente a pessoa está ali na luta, na prova, está profetizando com o olhar. Está ruim, mas vai dar certo em nome de Jesus. E você ora também por essa pessoa. Então quero desafiar você que está em casa, ficou, domingo que vem, venha para cá, hoje à noite, esteja aqui conosco. Vai ser um tempo abençoador em nome de Jesus. Eu quero desde já profetizar que esse final de ano, irmãos, não sei quanto tempo vai levar, mas em nome de Jesus a gente vai botar um ar-condicionado nesse lugar. Opa, poxa, Senhor, você ouviu, né? Ó, o amém foi possante, foi power, né? Então louvado seja o nome do Senhor por isso. E para terminar, eu quero dizer o seguinte: nós estamos nesse novo normal, né? Lentamente. De manhã, por enquanto, não sei quantos cultos nós vamos levar assim, as crianças não terão um trabalho específico para elas. Portanto, todas as crianças que vierem ficarão conosco aqui no santuário, tá certo? Papai e mamãe põe do ladinho, ou põe numa cadeira, e nós vamos nesse momento, tá? Manter essa realidade. Daqui a pouco nós vamos voltar a ter o trabalho específico com as crianças, lá atrás, na salinha delas e tudo mais, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Baixa a sua cabeça aí no seu lugar. Queria que você falasse com o Senhor o que você quiser, o que você tiver necessidade. Se você só quer agradecer, agradeça a Ele, né? Mas use esse tempo agora para estar na presença do Senhor de uma forma mais prática, em nome de Jesus. Ore pela ministração da palavra, ore para que o Senhor fale contigo, para que Ele te abençoe, ore para que o Senhor use o pregador dessa manhã. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua palavra como igreja, reunidos nesse lugar. Senhor, nos envolva, nos toma nas Tuas mãos. Senhor, que aqueles que há algum tempo não vinham à igreja, saiam daqui com aquela sensação: poxa, Senhor, realmente vale a pena estar na igreja de manhã. Aqueles, Pai, que há muito tempo não iam à igreja ou não vinham de manhã, saiam daqui com essa mesma sensação. Que todos nós possamos sair daqui nessa manhã com um sentimento de ter ouvido a Tua voz, de termos sido fortalecidos um pouco mais pela ministração do Teu Espírito Santo. E como eu peço ao Senhor constantemente, enquanto, Senhor, nós ministramos a Tua palavra aqui, estendes a Tua mão para fazer sinais, curas, prodígios, maravilhas na vida de nós que estamos aqui presencialmente, na vida desses queridos que estão conosco através da internet,
na vida dos nossos familiares, para a glória do Teu nome. Senhor, nós repreendemos todo o intento de Satanás. Nós, Senhor, liberamos uma palavra de libertação sobre a vida dos membros dessa igreja, dos congregados dessa igreja, que estão aprisionados por pensamentos equivocados, por sentimentos de morte, de destruição, de contenda, de confusão, de derrota, no nome do Senhor Jesus. E nós profetizamos como igreja, Senhor, que nós viveremos a cada dia uma transformação na nossa vida, na nossa história, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao verso 21. Você que está vendo aí o pastor usando só o microfone normal aqui, né? É sem fio, mas é porque eu queria ter chegado um pouquinho mais cedo, não consegui. Então, logo mais à noite estarei de volta. Domingo de manhã estarei com o meu microfone de Nutella. Amém? Gostou, né? De lapela, aleluia. Então, fique tranquilo. O microfone está bem, está guardadinho ali no gabinete. À noite estarei usando, domingo que vem de manhã também estarei. 1 de Pedro 1,13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Moisés está aqui conosco de manhã, nos auxiliando na transmissão do culto, aleluia, né? Então você que está em casa principalmente, está ouvindo aí o culto como você ouve à noite. Não é o som ambiente só, mas tem todo um aparato ali que ele traz e põe. Então muito obrigado, Deus abençoe, né? Moisés, né, irmãos, que devagarzinho, né? Devagarzinho, não é Martinho da Vila nem nada, mas, né? Vai devagarinho. Você riu, né? Você conhece, né? Aleluia. O pastor também sabe. Está pensando que eu não sei? Eu sei. Mas o Senhor vai te libertar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto que serve muito para mim e para você nesses dias de hoje. É um texto que o apóstolo Pedro escreveu aos crentes chamados da dispersão. Em Atos, no capítulo 8, nós vemos que a igreja passou por uma grande perseguição. E a Bíblia vai dizer ali em Atos, no capítulo 8, que, tirando os apóstolos, todos os demais que frequentavam a igreja, que congregavam na igreja em Jerusalém, que estavam ali como povo de Deus, foram dispersos. Tiveram que sair correndo, porque o imperador mandou pegar todo mundo, prender, e eles tiveram que partir dali. E Pedro, então, preocupado e direcionado, obviamente, pelo Espírito Santo de Deus, eu queria, inclusive, irmãos, né,
eu vou bater nessa tecla aqui durante algum tempo. Eu sei, irmãos, que a realidade do povo de Deus tem mudado muito. E eu sei que nas nossas lideranças espirituais, evangélicas, a gente tem tido muita decepção. Mas eu quero desafiar você a continuar crendo que Deus tem pessoas dele nessa terra a quem ele está usando, através de quem ele tem ministrado a sua palavra. Pedro não se utilizou apenas da sua vontade, do seu interesse de escrever algo, mas o Espírito Santo de Deus o moveu a fazer isso, o intimou a escrever uma carta, porque a igreja estava dispersa, a igreja não estava mais ali reunida com aqueles cultos presenciais, né, com aquele momento de mover que eles estavam habituados. A igreja estava por aí, e hoje nós estamos vivendo algo um pouco parecido. Passamos aí aproximadamente 2-3 meses assim, todo mundo por aí. Você não podia vir nem aqui e nem podia ir em outra igreja, porque todas as igrejas, ou pelo menos a maioria delas, estavam fechadas, apenas realizando cultos pela live, pela internet, fazendo o que todo mundo estava fazendo. Então todo mundo estava em casa, todo mundo vivendo a sua vida. E Pedro, então, pela instrumentalidade do Espírito Santo, ele escreve, e ele começa a dizer assim no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O apóstolo Pedro está dizendo assim, por causa dessa situação, desse estado de coisas, dessa pandemia que nós estamos vivendo, desse tempo de distanciamento social, por causa dessa realidade que nós estamos vivendo, de muita decepção, porque nós temos gente de toda sorte, nós temos todo tipo de pregador, nós temos todo tipo de pastor, de pastora, nós temos todo tipo de crente do Senhor Jesus. Hoje, você entra na internet, você tem um número extenso de pessoas ministrando a palavra, uns de forma positiva, outros de forma negativa, uns de forma a abençoar o povo de Deus, outros apenas acusando a igreja do Senhor Jesus. Tem tudo isso aí. E Pedro, preocupado com o fato de que a dispersão trouxesse frieza espiritual, trouxesse fraqueza espiritual, Pedro escreve essa carta, e ele começa dizendo aqui: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Há algumas coisas nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que se chama hoje, que são extremamente importantes, e uma delas é a sobriedade. Sobriedade é o contrário, o oposto de embriaguez, e você sabe o que é embriaguez. E a embriaguez não vem só através daquilo que nós ingerimos, uma bebida alcoólica, mas embriaguez na Bíblia é tudo aquilo que nos tira do centro, é tudo aquilo que nos tira o foco, é tudo aquilo que nos deixa exatamente dispersos. Pedro está dizendo: vocês que estão por aí, cuidado, sejam sóbrios, sejam sóbrios. Sabe, irmãos, hoje muitos de nós, e até eu me coloco no primeiro da fila, se a gente não tomar cuidado, a gente perde horas só consultando isso aqui. Essa semana eu estava assistindo um programa e o irmão deu um dado ali extremamente interessante, que num dia uma pessoa, né, ou muitas pessoas fazem 132 acessos à internet, e nessas 132 vezes que eles acessam, fazem cerca de 2.000 e não sei quantas visitas a diversos sites. Há pessoas que ficam 4, 5 horas com o telefone na mão, só passando o dedo, algo que nos embriaga, toma conta de nós, nos tira do foco. Eu tenho meus netos lindos do vovô, às vezes para colocar o tênis, a gente tem que brigar: solta esse celular. Às vezes eles não querem fazer algumas coisas porque estão com isso na mão. Vem dar bom dia no vovô, vem ele olhando para o celular.
nem olha para mim. E nós também fazemos muitas vezes assim. Nós que já somos adultos, nós que já temos responsabilidade. Pedro está dizendo: olha, cuidado, existem coisas por aí que tiram você do foco, vão te embriagar. Sede sóbrio, fique esperto, abra os olhos. Sabe, irmãos, eu falei no início aqui, esse lugar aqui é um lugar que precisa de um ar-condicionado, e nós vamos ter. Mais um amém é bom. Cada vez que eu receber um amém, vai glorificando, né? Então, mas é a casa do Senhor, irmãos. É o lugar onde o povo de Deus se reúne. É o lugar onde Deus se manifesta coletivamente. E eu tenho ficado extasiado com o Senhor, porque dentro da nossa simplicidade aqui, nós não somos melhores e nem piores do que ninguém, mas como Deus tem atendido as nossas orações nesse lugar, queridos. Deus tem sido extremamente gracioso conosco. A gente ouve alguns relatos de algumas pessoas e elas dizem assim: pastor, é interessante que eu fui no médico e o médico falou assim: rapaz, era para você estar morto. Minha filha, eu não sei como é que você está assim. São os relatos que nós temos ouvido. Isso é fruto de quê? Da manifestação da graça de Deus. Quando nós nos reunimos através da live e aqui também presencialmente. Queridos, esse aqui é o povo de Deus. Sabe, mas nós ficamos embriagados com tantas coisas que começamos a não valorizar esse tempo, a não achar isso aqui importante, porque afinal de contas, eu sou crente, eu amo meu Deus, sim, mas não esqueça que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. O congregar tem a sua relevância, tem a sua importância, tem o seu porquê. Alguns até têm dito assim: ah, pastor, igreja tem sido algo muito chato para mim, porque assim, eu já me aborreci muito. Querido, se você já foi ou for algum dia numa cachoeira, e olha que eu vou falar de algo que eu não curto muito, hein? Né? Estresse, não curto muito não. Você vai na cachoeira, se você pegar algumas pedras que ficam no fundo, embaixo d'água, você vai perceber que lá as pedras são lisas. Sabe por que isso? Porque com o balanço da água, aquelas pedras, elas se atritam. E o atrito das pedras faz com que elas vão sendo polidas, irmã Dedé. E elas vão ficando lisas. Quando nós entramos para a igreja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente vem cheio de aresta, a gente vem cheio de carrapicho, a gente vem cheio de mau costume, cheio de hábitos que não fazem parte daquilo que é a realidade do Senhor para nós. E esses atritos, e eu não estou aqui dizendo que é bom que tenha atrito na igreja, não é isso, mas são essas coisas que vão nos polindo, porque à medida em que nós nos sentimos, né, a gente vai para a cruz, a gente vai para Jesus, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele vai ministrando na nossa vida, Ele vai nos abençoando. Então Ele está dizendo aqui, ó, fique sóbrio, não se deixe envolver por nada, não se deixe enganar. A igreja continua sendo a igreja, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ele diz assim, ó, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Porque ao longo do tempo a igreja tem sido iludida. Se você ofertar e se você dizimar, se você frequentar a igreja, se você for ao monte, se você fizer um jejum, se você isso, se você aquilo, e as pessoas vão entrando nessa esparrela. A verdade, amados, é que nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que estar firmados na graça dEle. Um dia nós ficaremos com Ele eternamente. E no verso 14 ele diz assim, ó, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se essa mensagem dessa manhã precisa ter um tema, o tema dessa mensagem é metamorfose. Você pode repetir comigo? Metamorfose. Porque, amados, Pedro está dizendo aqui, ó, houve uma transformação na sua vida. Você passou a ser filho
da obediência. Porque o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer assim, ó: vocês que outrora viviam nos vossos delitos e pecados, ele, no decorrer do texto, ele vai dizer assim também: vocês que outrora eram filhos da ira. Pedro está aqui nos lembrando, agora nós somos filhos da obediência. Houve uma mudança na nossa vida, houve uma transformação de realidade para mim e para você. E eu fico pensando, irmãos, é possível uma lagarta que se torna uma borboleta voltar a rastejar? É possível, irmã Cátia? Depois que a lagarta entrou no casulo, passou o tempo determinado e ela virou borboleta, só resta ela voar. Não tem como rastejar. A lagarta não tem como voar e a borboleta não tem como rastejar. Pedro está dizendo aqui, ó, houve uma mudança na realidade de vocês. Vocês agora, como filhos da obediência, não tomem a forma do mundo. Não tome cuidado, fique atento, irmãos. Não importa o que está acontecendo por aí, não importa o que estão fazendo do seu lado, não importa o que parentes seus fazem, não importa o que pessoas que você tem como referência acabaram fazendo, continue a sua caminhada. Você foi transformado, houve uma mudança dentro de você. Ele diz que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Antes você não sabia muitas coisas. Antes de Jesus na sua vida, muita coisa era normal, muita coisa não tinha problema nenhum, muita coisa não tinha nada a ver. Mas agora você já sabe que não é assim. Então, em nome do Senhor Jesus, não se deixe levar por essas coisas. Sabe, irmãos, hoje nós temos vivido uma realidade onde as pessoas estão muito preocupadas só consigo. Muitos já não evangelizam mais, muitos já não falam mais do amor de Jesus, muitos já não pregam mais o evangelho, porque só estão voltados para as suas necessidades. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho que ter. Isso é que é relevante, isso é que é importante. E nos esquecemos que a Bíblia diz que você não precisa se preocupar com nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? O Senhor vai acrescentar para você, o Senhor vai dar a você. O apóstolo Pedro está dizendo aqui: olha, vocês agora são filhos da obediência. Vocês não são mais ignorantes. Ignorante é não ter conhecimento. Se você procurar no dicionário, você vai ver essa definição lá. Ignorância é falta de conhecimento de algo. Quando eu não sei, tem muita gente que usa essa expressão para dizer que alguém é violento, é truculento, né? Trata mal. Fulano é ignorante. Mas ignorância, na verdade, significa falta de conhecimento. Pedro está dizendo aqui, ó, antes vocês não tinham conhecimento, hoje vocês têm. Cuidado, irmãos, com esse negócio de pecar premeditadamente. Eu vou fazer porque, afinal de contas, Deus sabe, Deus perdoa, Deus é amor. Deus trabalha por princípios, e quando nós quebramos um princípio, esse princípio, ele quebra a gente também. Então, em nome do Senhor Jesus, eu sei que os tempos são outros, eu sei disso, eu sei que a igreja passou agora, dentro da sua realidade de estrutura, por uma mudança, mas ela continua sendo igreja, continua sendo o corpo de Cristo. O Senhor continua sendo Deus dessa igreja, sendo Deus da sua vida, sendo Deus da sua família. Pedro vai dizer no verso 15, pelo contrário, não tome a forma, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aqui eu quero pontuar algumas coisas interessantes, né? Quando a gente fala assim, ó, sede santo porque ele também é santo, mas como eu vou ser assim? Aqui está falando de caráter.
Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. É simples assim. Sabe, irmão, aqui Pedro não está dizendo que você tem que ser como Deus, sem defeito. Não. O próprio apóstolo Paulo diz na Bíblia que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto aqui estivermos, a gente vai dar umas bobeiras, a gente vai escorregar, mas tem que ser como o apóstolo João diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Ou seja, tem que ser uma tragédia. Pedro está dizendo aqui que nós temos que buscar ser iguais ao nosso Deus, uma caminhada. Eu tenho visto, outro dia desse eu estava no supermercado na fila, e um homem, pelo que ele estava dizendo para a pessoa, ele falou algo que é muito verdade. Ele falou assim, engraçado, e eu fiquei quietinho, né? Afinal de contas, não ia me queimar, né? Ele falou, engraçado, esse pessoal crente tem um entendimento extremamente equivocado. Eles estão pensando que ser usado pelo Espírito Santo de Deus é ser educado, é dizer obrigado, é pedir licença. É verdade, irmãos. É ser gente boa com todo mundo, a simpatia em pessoa. Poxa, mas fulano de tal é meio assim, meio assado. É claro que a gente tem que ter a boa convivência, a gente tem que ter a sociabilidade, mas ser cheio do Espírito Santo é se tornar cada dia mais parecido com o Senhor, é se colocar cada dia mais debaixo da vontade de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 16. Provérbios 16, tem 2 versículos aqui que são extremamente interessantes. Provérbios 16, verso 1 e verso 9 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando ele está dizendo aqui que nós devemos procurar ser santos porque o nosso Deus é santo, ele está dizendo, você tem que procurar ser igual ao Senhor. E eu sou igual ao Senhor a partir do momento que eu vivo a vida que eu tenho para viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com a direção dEle, de acordo com a orientação dEle. Seja sincero, você veio hoje aqui porque você ama esse Deus? Ou você veio hoje aqui só porque você precisa de uma bênção? Você, quando vai orar na sua casa, você vai orar porque você ama esse Deus? Ou você só vai orar porque você tem uma necessidade? Pedro está dizendo, queridos, vocês vão ser envolvidos por muitas coisas. Hoje nós temos aí grandes pregadores, irmãos, como essa família aí que nós todos sabemos, pregadores, cantores, que mexem com massa, com muita gente, que difundem o Evangelho para muitos lugares, viajam o mundo inteiro, mas estão com a sua vida deturpada. Queridos, nós não podemos estar na igreja no domingo, na quarta-feira, na terça-feira de manhã, e termos uma vida fora daqui, completamente fora dos padrões de Deus. Não podemos. Pedro está dizendo para eles, olha, vocês estão dispersos. Hoje, vocês não veem a igreja como vinham antes. Hoje, a igreja não tem as mesmas programações. Hoje, a igreja não faz mais o que fazia. Ontem, nós tivemos a realização do chá de panela, do Jean e da Josiane. Estão se preparando para casar. Dia 14 de novembro vem aí. E eles vão casar. Amém. Benção, né? Teve 2 amém junto com o teu. Já é alguma coisa, né? E se não tivesse também, o teu já valia, né? Já. E a pastora ministrou uma palavra ontem e ela falou algo interessante. Ela falou de algo lá de trás, que há um tempo atrás, algum tempo, para alguém se tornar membro de uma igreja congregacional, a igreja formava uma comissão de pessoas que iam na casa do candidato a membro. Era candidato a membro. E lá as pessoas iam perguntar se a pessoa realmente estava com
um testemunho, se a pessoa tinha mudado de vida, se a pessoa realmente estava de acordo com aquilo que a igreja definia como é viver ou viver de um crente. E assim ia na casa, ia nos vizinhos, né? No caso dela, falou com a minha mãe, que é a sogra, aleluia, com o sogro, para saber. Hoje não, né? As pessoas entram e saem. Tem igreja que já nem recebe mais membro, não faz aquele simples evento. Fulano, vem aqui, ó, está aqui fulano de tal, ciclano, beltrano, recebemos eles como membros, são membros da igreja. Tem igreja que nem faz mais isso. Tem igreja que hoje são apenas associações. Tudo mudou, mas não se esqueça, você continua sendo povo de Deus, Deus continua sendo o Senhor da sua vida. Não se deixe embriagar, não tome a forma desse mundo. Cuidado, querido, seja como o teu Deus, viva essa vida que você tem para viver, de acordo com a direção dEle, busque nele, procure a Ele, vá a Ele. Verso 17, eu já estou terminando, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa expressão aqui, sem acepção de pessoas, é joia. Por quê? Muitas pessoas usam para dizer o quê? O Senhor quer, todo mundo quer. Não se esqueça, Ele não tem acepção de pessoas, Ele vai julgar todo mundo do mesmo jeito. Então, se você invoca Ele como Pai, não viva essa vida de qualquer jeito. Ah, pastor, mas eu já passei em tal lugar, o pastor fulano era assim, a pastora ciclana era assim. Ah, pastor, os meus pais, né, os meus amigos. Ah, pastor, nessa igreja, meu amado e minha amada, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você e com Deus na sua vida. Porque no final só vai subir quem estiver dentro dos princípios. Não esqueça, igreja, você que está em casa, há uma vida eterna esperando os filhos, mas há também uma perdição eterna, sofrimento eterno esperando aos desobedientes. Verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 19: mas pelo precioso sangue. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas dão muito valor ao vil metal. Hoje, por exemplo, em muitos lugares já não se oferta mais nada para as pessoas, se cobra, nem que seja um valor simbólico, porque todo mundo tem na sua mente a ideia de que, poxa, se eu paguei, afinal de contas é o meu dinheiro suado, é ou não é? Vocês lembram quando surgiu aquela lei para que todo mundo usasse cinto de segurança? Num primeiro momento a lei era, como é que era o nome que dava? Quando quer ensinar, instruir, quem pode me ajudar? Me ajuda a pregar. Educativa, olha que bênção, né? Era educativa no primeiro momento. Um monte de gente não usou, gente, não quer nem saber. É igual esse negócio da máscara, tem que usar máscara. Se começar a cobrar mesmo, gente andando pela rua aí, esses policiais que estão por aí com um bloquinho, multa, muita gente vai usar. Por quê? Mexeu no bolso. Olha o que o Evangelho está dizendo aqui. Não foi por dinheiro que você foi comprado, não. Foi pelo sangue de Cristo. Foi pago um preço. Paulo vai dizer que foi preço de sangue, um alto preço. E o Senhor não pagou esse preço para que todo mundo viva do jeito que quer, da forma que entende. Não. A igreja está diferente? Tá. O mundo mudou. Mas Deus continua sendo Deus. Os princípios dele são imutáveis. E só vai entrar no céu quem estiver de acordo com a palavra. E eu não falo isso aqui em nome de Jesus, irmão e irmã, como uma palavra julgativa, acusadora, de apontar de dedos. Não é, queridos.
É porque nós não podemos viver no céu, na eternidade, do jeito que a gente pensa que pode. Hoje a gente vive como a gente quer, irmãos. A gente vem à igreja quando quer, a gente oferta quando quer, a gente dizima se quer, a gente ora quando quer, a gente lê a Bíblia quando está com vontade, a gente se lembra de Deus uma vez no mês. Eu sou crente. Hoje a gente faz isso, mas na hora de ingressar, não vai poder. Então Pedro está dizendo, olha, fique ligado, fique atento, não se deixe enganar. Verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor. Pedro está dizendo ali, isso que eu estou dizendo para vocês aqui, tem base no amor de Deus, através de Cristo Jesus, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Alguém já disse que existem duas grandes desgraças na vida do ser humano. A primeira é ele sonhar com algo, lutar por isso, investir nisso, ir na direção disso e não alcançar. É trágico, é horrível. Ontem eu estava assistindo o joguinho do meu Botafogo, ele começou perdendo, aí ele empatou, aí ele virou. Falei, meu Deus, aleluia, vou ganhar hoje. Aos 40 e poucos minutos o Corinthians foi lá e empatou. Fiquei decepcionado, irmão. É triste quando você não alcança algo. Poxa. Mas aí a pessoa disse que existe uma outra grande desgraça. É você ter um alvo, um objetivo, um sonho, e aí você investe, vai na direção, busca essa coisa, sonha demais com isso, conta para todo mundo, e aí você vai e alcança. E aí você percebe que aquilo até era legal, mas não era exatamente o que você precisava, não era o que ia de fato mudar a tua vida. É por isso que nós fazemos parte de uma sociedade que vive de busca em busca, correndo atrás de um monte de coisas. Ele está dizendo aqui, ó, que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. A tua fé, a tua esperança, a tua expectativa tem que estar no Senhor, queridos. Não é no homem, não é nas coisas, não é nas posses, mas é em Deus. Porque Ele sim não muda, Ele sim é infalível, Ele sim é Senhor. Está disperso, está nesse momento de pandemia, está com taquicardia, está ansioso, está depressivo, está com medo, está preocupado com o amanhã. Não se deixe tomar por esses pensamentos, se levante, declare para você e para Deus e para o inferno: eu sou filho de Deus, eu sou serva do Senhor, a glória de Deus está sobre a minha vida, a minha casa tem a presença de Deus, eu vou prevalecer em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu não aguentei, não tenho sangue de barata. Poxa, a gente procura fazer tudo certinho. Eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem ontem, naquela passagem de Zaqueu, e o pregador falou algo muito engraçado. Eu não tinha parado para pensar nisso não. Ele disse que a multidão estava lá e Zaqueu subiu naquela árvore, no sicômoro, e aí Jesus, quando chegou naquele lugar, olhou para Zaqueu e falou: você vem. Aí ele teceu o seguinte comentário: as pessoas da multidão viraram umas para as outras e falaram: caramba, cara, eu vou lá na igreja, estou ajudando no som, nem membro dessa igreja eu sou. Eu dizimo, eu oferto, eu estou indo para o monte, caramba, eu procuro viver uma vida direitinha. O Senhor não olha para mim. Esse cara entrou na igreja hoje, já está vivendo um milagre. O Senhor já olhou para ele. Achei interessante isso. Sabe que não importa, coloque a sua expectativa no Senhor. Ele é o Deus da tua vida, da tua história. Ele vai te abençoar. E se nessa vida nós não vivermos tudo o que queremos, lá na glória, que não é um lugar onde as pessoas ficam flutuando, com aquele olhinho caramelizado, aquela imagem parada, com cara de paisagem, não é.
Irmãos, eu creio que na glória eu vou jogar até futebol. Eu creio. Sem dor na perna. Não vai ter esse ferro aí não. Entendeu? E assim, duvido que o Jean vai olhar para a minha circunferência e vai falar assim: meu futuro sogro, estou melhor sarado, né? Não vai mesmo, vai ser igual. Vamos estar iguais, queridos. Também vou estar saradaço lá, né? Diácono Kleber vai voltar até aquela silhueta, aleluia, glória a Deus. Vai ser assim, queridos. Então o apóstolo Pedro está nessa manhã dizendo para nós: olha, continue a sua caminhada, não se preocupe com o que está acontecendo por aí, não se preocupe porque você não está vivendo mais aquela realidade. O Senhor continua sendo o Deus da tua vida e da tua história. A tua casa será abençoada, a tua família vai prosperar. Eu vou agir em você e através de você. Coloque a tua esperança nele, porque ele vai mudar tudo, vai transformar tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé, chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. São 11h04, 11h05 agora. Eu não fico preocupado com a hora não é isso. Mas eu quero procurar, né, nesse período, a gente ter reuniões. A gente já tem feito isso à noite, reuniões não tão extensas, para que a gente possa também evitar determinadas coisas. E amado, eu quero dizer para você, como seu pastor, em nome de Jesus, olha, às vezes eu esqueço. Aconteceram 2 vezes comigo, eu saí e não botar a máscara. Quando eu cheguei num lugar, minha máscara, 2 vezes. Mas nesse período todo, use a sua máscara, use álcool em gel, vai trabalhar, vai para a escola, vem para a igreja, faz o que você tem que fazer, que a vida não para, mas se cuide, se proteja, não se deixe embriagar por esse medo. Meu Deus, como é que vai ser? Vai ser de glória em glória, de fé em fé. Nós vamos prevalecer no nome de Jesus, amém? Ao invés de você olhar, é claro, a gente sente, a gente se penaliza. Não olhe para a quantidade de pessoas que morreram, olhe para a quantidade de pessoas que ficaram curadas. Não olhe para a quantidade de pessoas que foram reprovadas, olhe para aqueles que passaram. Procure olhar para as coisas positivas. Aquilo que está encoberto é para Deus, as coisas reveladas são para nós, amém? Então vamos adorar o Senhor. Traga o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. glória a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final. Quero lembrar você, hoje à noite teremos a celebração da ceia do Senhor. Domingo que vem, pela manhã, também estaremos celebrando a ceia do Senhor. Como retornamos ao culto presencial, então também estaremos realizando a ceia pela manhã. Então
você é nosso convidado, nosso convocado. Eu quero falar algo que eu tenho esquecido alguns domingos de falar. Com a situação da pandemia, as pessoas acabam esquecendo. Você que tem carro, irmãos, o estacionamento lá está funcionando, tá? Eu, quando chego aqui antes do culto, eu vou lá, abro o cadeado e deixo ele aberto. Então você que for o primeiro, você pode abrir o portão, pode até deixar o portão logo aberto e bote seu carro lá. O estacionamento está limpinho, né? Está todo arrumadinho. Então põe o seu carro lá, porque às vezes aqui na frente da igreja fica, ó, tá? Você que está em casa aí, o estacionamento está em funcionamento, né? Até eu vou botar meu carro lá hoje. Então você vem, põe o seu carro lá, fica guardadinho, é benção, você passa aqui por dentro, tá certo? E logo mais nós estaremos juntos aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Que essa nossa retomada, Pai, nos domingos pela manhã, seja realmente abençoador na vida da igreja. Deus, traz para nós um despertamento, traz para nós um avivamento, traz para nós aquilo que só o Senhor pode trazer. Senhor, não importa que hoje as coisas mudaram um pouco, por enquanto, nós não estaremos realizando as nossas escolas dominicais, ou a escola dominical, melhor dizendo. Mas, Senhor, a Tua palavra estará sendo ministrada aqui. E daqui a pouco, Senhor, não só o pastor, mas outras pessoas também estarão ministrando aqui para a glória do nome do Senhor. Deus, manifesta a Tua graça nessas manhãs aqui. Abençoa cada pessoa. Que em nome de Jesus, Senhor, não somente nós sejamos motivados a estar aqui, mas amigos, familiares, pessoas sejam impelidas a vir para cá. E o Senhor manifeste a Tua glória. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Abençoa, repreende o devorador. Fica o Teu nome na vida da igreja. Deus, agora quando vamos para casa, leva-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. E que logo mais à noite, Senhor, estejamos aqui para adorar ao Senhor, celebrar a ceia e sermos fortalecidos pela Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vá em paz. O Senhor é contigo.